Salve galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Nesta aula vamos tratar sobre o capitalismo industrial. Segue a vinheta. Fala galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Nesta aula vamos tratar sobre algumas fases do capitalismo, abordando mais precisamente o capitalismo industrial da apostila de vocês. Para a gente falar um pouquinho sobre esse capitalismo industrial, a gente tem que anteceder um pouco ao surgimento do capitalismo, né? Então, antes de falar sobre o capitalismo industrial, nós temos que falar sobre o surgimento do capitalismo. A fase que antecedeu o capitalismo era chamada de feudalismo, que era um sistema baseado na posse de terras. Era uma sociedade estamental, ou seja, não havia a mobilidade social. Uma vez que a pessoa nascia rica, ela morria rica. Se ela nascia pobre, ela morria pobre. Essa sociedade feudal ela era dividida categoricamente em 3 níveis, né? Como se fosse uma pirâmide. No topo dessa pirâmide estava a nobreza, no meio estava o clero, representado pela igreja, e na base dessa pirâmide, sustentando todas essas duas outras. E com o avançar do sistema feudal, surgiu então a figura da moeda, para facilitar aí, digamos, essas trocas comerciais. E essas trocas comerciais surgiam então as feiras livres, né? Que eram onde as pessoas levavam seus produtos para comercializar. E a partir dessas feiras livres surgiu a figura do burguês, né? Esse burguês então essa burguesia vem quebrar com essa sociedade estamental. E a partir daí surge o capitalismo, né? Na primeira fase do capitalismo, nós temos o capitalismo comercial, que em sua grande característica está baseado nas grandes navegações, né? Na venda de produtos, especiarias de portos em portos, abrangendo principalmente a Europa, a África e a Ásia. Só então, no século XV, com a descoberta dos novos continentes, principalmente da América, que vai se expandir esse sistema comercial nas colônias. Então, com o surgimento dessas colônias, há uma ampliação do mercado consumidor. E o modo de produção antes, que era artesanal, onde a pessoa era responsável sozinha pela fabricação de um produto do início ao fim, ela passa a modificar esse modo de produção para o manufaturado ou manufatureiro, né? Onde há uma divisão de trabalho. Então, nesse modo de produção manufaturado, as manufaturas, há a divisão de trabalho para aumentar a produtividade e assim atender à necessidade dos novos mercados que estavam surgindo aí dentro das novas colônias. Só que esse mercado começou a se ampliar cada vez mais, né? E essa ampliação do mercado necessitou de uma evolução desse modo de produção. E aí esse modo de produção ele passa a ser industrializado. Mas como assim industrializado? A partir do momento em que o ser humano descobre a máquina a vapor e o tear mecânico, né? Então, essa invenção dessas duas máquinas são as características principais da Revolução Industrial e do capitalismo industrial, onde aumenta-se a produção por causa da invenção dessas máquinas. Aqui, nesta imagem, nós temos uma máquina de tecelagem manual e com o surgimento do tear mecânico, nós temos aqui uma produtividade em larga escala dos processos de tecelagem,
ou seja, criação de tecidos. Como eu citei antes, este capitalismo industrial ele está entrelaçado à Revolução Industrial, né? Essa Revolução Industrial ela surge na Europa, mais precisamente na Inglaterra, e a Inglaterra, digamos assim, ela tem uma fonte de recursos naturais como o carvão mineral grande, o que facilitou essa expansão desse processo industrial, principalmente no que diz respeito à máquina a vapor, que era a fonte energética da primeira revolução industrial. Então aí, nesse processo, nós temos o quê? A revolução industrial baseada no surgimento da máquina a vapor, do tear mecânico e de ter como fonte de energia o carvão mineral. Chegamos ao fim desta aula. Se tiverem dúvidas, postem aqui no grupo, postem nos comentários do vídeo, e aí vou fazer novos vídeos para tirar essas dúvidas de vocês. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, de fazer esses comentários e de seguir no nosso canal. Se inscreva! Até mais!